seu anfitrião? Já ouviu coisas? Digo, já ouviu ou sentiu algo que você poderia jurar se tratar de um fenômeno inexplicável? É claro que muitos dizem, se ouviu algo, pode ser apenas sua mente, ou na pior das hipóteses, você está doente. Sim, claro, isso ocorre muito, mas existem casos onde algo mais do que apenas ouvir vozes ocorrem. Pessoas sanas relatam coisas assustadoras todos os tempos. Um exemplo é esse caso que você conhecerá hoje, que trata-se de mais uma lenda ou relato perdido na web. São relatos da internet 1.0 que ficaram engavetados e esquecidos por muitos. Então, coloque seus foninhos de ouvido, aumente o volume, sente-se e ouça. Não me recordo ao certo quando aconteceu. Eu era apenas uma criança, devia ter, 12 ou 13 anos. Faz tempo, mas ainda me lembro muito bem. Eu estava em meu quarto e havia chegado em casa há pouco tempo. E como era dia de fazer faxina nas coisas, então eu estava lá, limpando tudo. Era final de tarde. O sol já havia começado a se pôr. Não havia mais ninguém, pois minha mãe havia saído por alguns minutos. É que ela tinha deixado o meu irmãozinho pequeno na casa da minha tia, então ela tinha saído para buscá-lo. E o meu pai, bem, ele ainda estava trabalhando, é que, como de costume naquela época, ele chegava ao cair da noite. Então estava eu lá, arrumando a bagunça em meu quarto, apesar de que não estivesse com a menor vontade para isso, ainda assim eu estava lá. Liguei meu rádio, abri meu guarda-roupas e comecei a revirar as coisas dentro dele. Aquele guarda-roupas nunca me agradou. Era daqueles que tem espelhos colados nas portas, sabe? Bem, o fato é que às vezes eu me assustava com isso, até porque sempre tive uma imaginação bem fértil. Pois é, só que o que aconteceu naquele dia passa longe de ser algo criado por minha mente. Foi atormentador, uma experiência única, algo que realmente me assustou. Enquanto eu ouvia música e mexia em minhas coisas, ouvi uma voz bem aguda dizer algo que não entendi bem. Pensando que podia ser a minha mãe e o meu irmãozinho que haviam chegado, desliguei o rádio e gritei: "Mãe!" Mas ninguém respondeu. Então eu deixei de lado e liguei o rádio de novo. Alguns segundos depois eu ouvi a voz novamente, e então desliguei mais uma vez o rádio. E dessa vez pude ouvir com clareza. E era a voz de uma criança, voz de menina, voz de alguém com idade entre 7 ou 8 anos. A menina parecia desesperada. Ela gritava: "Mamãe, mamãe, onde você foi, mamãe?" Naquele momento eu senti um forte arrepio. Não que ouvir crianças chamando por sua mãe me assustasse, mas convenhamos. Eu podia jurar que estava só, e não tínhamos crianças menores que eu na vizinhança. Além disso, eu estava certo de que a voz ecoava de dentro da minha casa. E mesmo assustado, decidi então verificar o que estava acontecendo. O meu quarto ficava do outro lado da casa. Então eu corri para a cozinha porque era de lá que a voz vinha. Quando abri a porta, a voz se calou de imediato. Eu olhei por toda a cozinha e não tinha ninguém por lá. A única coisa fora do comum, mas ainda assim nada sobrenatural, foi que percebi que a torneira da pia pingava um pouco. Bem, sei lá, talvez minha mãe não tivesse fechado direito. Então eu caminhei até a pia para fechar a torneira e, de repente, a pequena lixeira que ficava ali em cima voou em direção ao meu rosto. Foi pavoroso, inexplicável e assustador. Era como se uma força invisível a tivesse lançado. Poderia ser o vento? Eu não acredito. Não da maneira como pude ver. Aliás, não havia vento algum dentro de casa. Não havia nem sinal de corrente de ar e, mesmo assim,
a lixeira de plástico voou da pia em minha direção, como se alguém tivesse jogado ela bem na minha cara. A minha única reação foi sair de casa correndo e eu fiquei ali na calçada por quase 1 hora. Fiquei ali, esperando a minha mãe chegar. Eu não contei para ela o que tinha acontecido. Eu só fui tocar no assunto posteriormente, na verdade, anos mais tarde. Desde aquele dia, eu tenho visto e ouvido coisas como essas, coisas inexplicáveis. Eu não deixo com que as pessoas próximas a mim saibam, pois é difícil falar sobre isso. Se da boca da minha própria mãe eu ouvi, é só a sua imaginação? Imagine então que já passei ao falar sobre essas coisas com pessoas que não são da família. Acredite quando eu digo, a menor das humilhações é quando dizem: "Ah, você está inventando tudo." Estranho e apavorante. Será que isso realmente aconteceu? Será possível que o sobrenatural nos ronda? Demônios, espíritos malignos, almas penadas, será tudo real? Ou são apenas coisas da mente do ser humano, é? E você, já passou por uma situação parecida? Conte pra mim aqui nos comentários. E não se esqueça, dê seu like, compartilhe essa história em suas redes sociais. E se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal.